Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Uma responsabilidade muito grande para o tema desta noite. Eu não trouxe slide, mas eu creio que o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração, para que nós saiamos daqui exaltando e glorificando o nome do Senhor. Queria que você já abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler dois textos, o que está em Colossenses e outro que está em Efésios. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos lá para Efésios agora. Efésios capítulo 5. Diz assim, a partir do verso 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo, em relação à igreja. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, mas eu peço a Tua ajuda, Deus, que o Senhor me ajude nesta hora, que nada que venha a ser falado neste lugar seja de mim, mas seja da Tua santa e gloriosa palavra, que o Senhor transforme o nosso coração nesta noite, para nós sermos melhores homens e mulheres de Deus, e que os filhos que estão aqui presentes também sejam filhos que glorifiquem o Teu nome, através das vossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, volte para o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 18. Nós vamos falar acerca do contexto de Colossenses. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Colossenses no momento em que ele estava numa prisão em Roma, e Epáfras vem com notícias da igreja de Colossos ao apóstolo Paulo, informando o amor daqueles irmãos ao apóstolo. E o apóstolo Paulo, ele recebe essas notícias do irmão Epáfras, e o irmão Epáfras informa ao apóstolo acerca da gravidade que também estava acontecendo dentro da igreja, porque havia gnósticos querendo invadir a igreja, ou já havia invadido um grupo de cristãos, informando uma mensagem que não condizia com o evangelho que Paulo havia pregado. O apóstolo Paulo, ele recebe essas informações de que esse grupo de cristãos já haviam sido contaminados por essas heresias dos gnósticos. E quem eram os gnósticos?
Os gnósticos, um sistema filosófico, religioso, que ensina que o conhecimento é melhor que a fé e é a chave para a salvação. Os gnósticos, eles acreditavam que o ser humano, ele tinha um princípio dualismo, que o espírito e o corpo, eles eram duas entidades separadas ou opostas uma à outra, e para eles o pecado ele somente habitava na carne e tornando a carne totalmente má. Que era o que acontecia também. Eles achavam que o corpo ele poderia praticar o que ele quisesse, se deleitar nos seus bel prazeres. Por quê? Porque o espírito era totalmente bom. E aí a carne ela poderia fazer o que ela bem entendesse. Dentro dessa mensagem havia uma sutileza muito grande. Essa sutileza ela combinava entre doutrina cristã e várias filosofias pagãs, cujo intuito dessa mensagem era suavizá-la. Para quê? Para que esses irmãos eles se sentissem atraídos por essa mensagem. E muitos deles foram atraídos pela mensagem. Eles achavam que a simplicidade do Evangelho teria que ter algo a mais dentro do Evangelho. E eles também viam o pecado como um mal físico, não como um mal espiritual. E aí o apóstolo Paulo ele vai informar a esses irmãos da preciosidade de Cristo e da obra graciosa de Cristo e da suficiência de Cristo. Ele vai informar aqueles irmãos que, a partir do momento que esses irmãos tiveram aquela passagem pelo batismo, no qual eles agora reconheceram a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, esses irmãos eles deveriam fazer morrer a natureza velha, porque na descida das águas do batismo havia ressurgido agora um novo homem em Cristo Jesus. Aplicando um pouco para nós, todos nós, ao reconhecermos a Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, nós agora tivemos uma mudança de vida. Aqueles que foram batizados, eles desceram as águas, o velho homem foi sepultado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As práticas do velho homem não podem mais condizer com as práticas que você agora tem por meio da palavra do Senhor. Não podem. Então o apóstolo Paulo informa isso a esses irmãos. Informa a esses irmãos que eles baixaram as águas. Ao ressurgir, agora ressurge um novo homem em Cristo Jesus. E agora tem que haver uma diferença muito grande. Que diferença é essa? Os pensamentos desses irmãos, eles não podem estar mais nas coisas dessa terra. Não podem estar mais na moda deste mundo. O qual Evandro agora também falou que o mundo ele quer distorcer o conceito de família. O nosso pensamento eles tem que estar nas coisas do alto. Por quê? Porque agora o nosso pensamento, a nossa forma de olhar para a vida, principalmente como cristãos e casados no Senhor, nós precisamos olhar agora para as coisas não como o homem vê, mas como Cristo a vê. Quando nós olhamos para as coisas, quando Cristo vê, as nossas atitudes como cristãos, elas têm que ser diferentes. Então o apóstolo Paulo ele diz isso a esses irmãos. E a carta, ela também vai nos mostrar uma ética cristã. Que ética é essa? Essa ética ela é uma obrigação recíproca. Ela não pode ser só de um lado, ela tem que ser dos dois lados. Por quê? Porque agora toda a nossa vida não está mais baseado naquela velha natureza. A vida do cristão agora está em Cristo. E a nossa vida estando em Cristo, nós precisamos abandonar as más obras e tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória desse Deus. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é os deveres do esposo e da esposa dentro do casamento. Mas eu quero englobar também dentro dessa mensagem os deveres da família no geral. Se der tempo, nós vamos falar tanto da esposa e do marido, como também dos filhos. Então isso acontece. O que nós devemos fazer? Fazer morrer essa velha natureza. E o apóstolo Paulo diz, vocês têm que fazer morrer essa velha natureza. Aquelas coisas não fazem mais parte da sua vida. No mesmo capítulo 3 de Colossenses, no verso número 5, ele diz, imoralidade não faz mais parte da sua vida.
Impureza também não faz mais parte da sua vida. Paixões, desejos malignos, avareza, ira, indignação, malícia, maledicência, linguagem obscena, mentira, não faz mais parte da sua vida. Essas coisas, meus irmãos, elas foram aniquiladas quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Então, no capítulo 3 de Colossenses, e a partir desse parágrafo, o apóstolo Paulo, ele vai estar pensando em grupos familiares. Por quê? Porque agora o apóstolo Paulo ele vai fazer uma espécie de tabela, tanto aqui no capítulo 3 de Colossenses, nesse parágrafo, como também lá em Efésios. Ele vai fazer uma espécie de tabela de deveres familiares. Ou seja, alguns dizem que ele vai pôr ordem na casa. Nós precisamos pôr ordem na casa. Então, o apóstolo Paulo, ele, através do cristianismo, como outros homens de Deus, eles ofereciam essa força. E essa força que ele nos oferece não vem da força do braço humano. Porque se nós formos tentar resolver os problemas e os nossos deveres pela força do nosso braço, nós nunca iremos conseguir. Porque a vida de casado, ela traz várias situações. E se for pela força do vosso braço, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se for mediante a graça e a misericórdia do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala isso, que a força ela não vem do nosso braço, ela vem justamente pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Agora eu conheci a Cristo Jesus, fiz morrer a velha natureza, eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas dentro do meu casamento, dentro do meu lar, tem que glorificar o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo ele vai justamente falar sobre esposas, maridos, filhos e pais. O culto é um culto da família e justamente o tema é tratado sobre isso. Então, Cristo ele nos mostra por meio de toda a sua vida aqui nesta terra que ele cumpriu. E ele dá a ordem principalmente aos maridos: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então nós temos Cristo como o maior exemplo de que obedeceu em tudo o Pai dele. Quando nós olhamos para Cristo como noivo, ele deu um dos maiores exemplos, amando a sua igreja imitavelmente. Esse Cristo, ele se entregou de coração, se entregou com toda a sua alma, para que a igreja ela fosse salva da ira do nosso Deus. Ele nos mostrou o mais alto padrão de casamento. Cristo nos mostrou isso. Em obediência aos seus pais, Cristo se mostrou como ninguém. Lucas capítulo 2, verso número 51, diz que quando ele descia para Jerusalém, ele obedecia os seus pais. Então, filhos que estão aqui, se vocês são cristãos, se vocês são crentes no Senhor, vocês precisam obedecer aos vossos pais. Então Cristo, ele nos mostra isso. E olhar para esses exemplos de Cristo, meus irmãos, é nos fazer refletir acerca de como anda o nosso lar. Cristo, ele nos dá um dos maiores exemplos para que nós venhamos a refletir sobre isso. Será que nós estamos aplicando isso nas nossas vidas? Me parece que não, meus irmãos. Talvez isso não esteja acontecendo com muitos do povo de Deus. O que nós temos visto nesses últimos dias é uma desintegração da família, e isso dentro dos lares cristãos. Eu peguei alguns dados que diz o seguinte: um grande número de divórcios tem se estendido durante os anos, principalmente no período da pandemia. E isso envolve cristãos. Ano passado o número foi de 25% comparado ao ano anterior. Então veja, tanto no meio dos ímpios como também no meio dos cristãos, isso durante esse período ele aumentou. A ausência de pai e de mãe, ou de ambos, na criação dos filhos, tem gerado problemas gravíssimos. Os filhos eles têm criado problemas de solidão e muitos deles têm se sentido rejeitados pelos seus pais. E aqui eu quero abrir uma ressalva dizendo que não é errado o pai e a mãe trabalhar. Só que nós temos que entender que nós temos deveres.
E cuidar dos filhos é um deles. Nós não podemos pegar os nossos filhos e entregar à igreja ou entregar à escola. Não. O dever foi deixado para mim e para você que é pai. O Warren Wiersbe, ele diz em um dos seus comentários algo tremendo. Ele diz: os relacionamentos familiares passaram por grandes crises nos últimos dias. O índice de separação conjugal chega em alguns países a 50%. Mais da metade das mães, elas precisam trabalhar fora de casa, mesmo na fase de crianças pequenas. E a média de crianças de 6 a 16 anos que assiste de 20 a 25 horas de televisão, tablet, notebook, programas aí que a gente vê, é grandiosa. E esses números de 20 a 25 horas por semana. E isso, meus irmãos, tem dado uma grande influência na criação dos jovens e dos adolescentes. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava pesquisando acerca disso, eu me lembrava de um acontecimento com um sobrinho de Raquel, da minha esposa. Ele assistia muito aquele Felipe Neto, que é um youtuber, influenciador. E veja só como esses programas tanto podem influenciar para o bem, como também podem influenciar para o mal. O influenciador Felipe Neto, ele diz lá nas suas brincadeiras que as crianças deveriam comprar Nutella. E ele, na época, ele tinha mais ou menos de 2 a 3 anos de idade. Acho que ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. E ali ele chegou no supermercado e ele ficou com a mãe dele dizendo: mamãe, eu quero Nutella. Mamãe, eu quero Nutella, eu quero Nutella. E a mãe: mas tu sabe o que é Nutella? Não, não sei, mas eu quero Nutella. E a mãe disse: mas quem foi que lhe disse que era Nutella? Ela disse: mamãe, compra Nutella. E a mãe foi conversando, porque a mãe sabe como desenrolar, né? Foi conversando com ele e ele disse: não, foi porque eu vi Felipe Neto dizendo que era para a gente comprar Nutella. Então observe bem, foi uma influência bestinha? Sim, mas mesmo assim nós devemos estar atentos. Por quê? Do mesmo jeito que ele influenciou para a Nutella, ele poderia influenciar para que ele tomasse um comprimido, assim que ele visse esse comprimido em cima da mesa. E nós, como pais, temos o dever de estar vigilantes. Por quê? Porque nós podemos chorar por algo que estava tão perto e tão fácil de resolver. Precisamos estar atentos em relação a isso. Então o apóstolo Paulo, ele inicia tanto na carta dele aos Efésios, como aqui também nesse parágrafo de Colossenses, acerca dos deveres. E ele inicia dos deveres das esposas, e depois ele vai, na sequência, falar acerca dos maridos. Por que o apóstolo Paulo ele inicia pelas esposas? O apóstolo Paulo ele não queria dirigir a sua palavra às mulheres para que as mulheres tivessem maior atenção em relação a ele. Não. A mulher, no conceito da sociedade romana, a mulher ela era tratada como uma coisa, como ninguém. E o que era que acontecia nesse conceito romano? As mulheres elas eram simplesmente um bem que o marido adquiria. Assim como uma casa, como um rebanho, era simplesmente a mulher. A mulher era tratada desta forma. A mulher ela não possuía nenhum bem legal, nada, absolutamente nada. E sobre a lei judia, essa mulher, ela jamais poderia se divorciar do seu marido, mesmo que ela estivesse sofrendo dentro do seu lar. Ela não poderia se separar do marido. O que era que acontecia? O marido, sim, ele poderia pedir o divórcio da mulher, mesmo que ela achasse que a comida dela não estava legal. Então esse marido poderia pedir o divórcio da mulher e aí ele tinha todo o direito de pedir. Mas a mulher, ela sofria todos os danos dentro do lar e ela não poderia pedir esse divórcio. E aí nós observamos isso. Em alguns casos também, acontecia o seguinte: essas mulheres, elas viviam numa sociedade segregada, separada, aonde elas não poderiam sair nem à rua para poder fazer compras. Elas não podiam estar no mesmo compartimento do próprio marido para se alimentar junto com ele. Então observe bem porque o apóstolo Paulo ele vai falar acerca disso. Porque o evangelho ele mudou tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: esse evangelho, ele é o poder de Deus.
Então acontecia isso com as mulheres. Essa era a realidade. Então, já que o evangelho ele mudou esse conceito, nós precisamos agora, como cristãos, cumprir os nossos deveres. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar vários deveres da mulher. Na verdade, ele vai dizer que a mulher ela deve ser submissa. Só que eu citei aqui, eu coloquei três deveres que a mulher tem que ser dentro do casamento, para que a gente pudesse refletir. A primeira está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 18, aonde o Senhor ele diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o primeiro dever da mulher é ser auxiliadora do seu marido. Foi para isso que o nosso Criador, ele fez a mulher. Ele colocou isso dentro do papel matrimonial, ser auxiliadora do marido. E quando nós observamos isso, temos que abrir uma ressalva aqui para nós homens. Meus irmãos, ser auxiliadora não rebaixa em absolutamente em nada a mulher. Ela é auxiliadora idônea. Ela está no mesmo nível aos olhos de Deus, igual a mim e igual a você. Então, isso não rebaixa em absolutamente nada você, mulher. Você ser auxiliadora. Pelo contrário, você vai ver o privilégio que Deus te deu de ser auxiliadora do seu marido. Meus irmãos, a mulher ela é de tamanha importância no matrimônio que muitas pessoas elas não sabem o valor que o nosso Deus ele deu à mulher quando ele fez ela auxiliadora. Pelo contrário, algumas pessoas elas têm esse conceito da mulher de ser auxiliadora como um conceito depreciativo. As pessoas acham que a mulher ela é uma serviçal, quando na verdade ela não é, porque Deus jamais ele ia usar esse termo para rebaixar qualquer mulher que fosse. Quando você vai olhar as Escrituras Sagradas, o nosso Deus tratando acerca das mulheres, é coisa linda, coisa grandiosa o que esse Deus faz com as mulheres. Então observe bem, algumas pessoas têm esse conceito depreciativo, só que não é isso que acontece. O que aconteceu é que o Senhor ele olha para o homem e ele vê que o homem ele é incapaz de fazer tudo sozinho. É verdade ou não? Só basta nós chegarmos em casa, colocar a chave num lugar, passarmos para a cozinha ou para o quarto, para qualquer lugar, e quando a gente voltar, a gente não sabe onde está essa chave. Agora a mulher, ela passou o olho, ela sabe onde está a chave, ela sabe onde está a carteira, ela sabe onde você guardou tudo. Por isso que você, mulher, é importante ser auxiliadora do seu marido. Então, o nosso Senhor, ele sabia que nós precisávamos de uma auxiliadora. E não havia ninguém, mulher, ninguém preparada igual a você para ser auxiliadora do seu marido. Não havia ninguém. Deus simplesmente ele estava declarando que a mulher ela tem muito a oferecer, tanto no andamento do lar, quanto na capacidade do homem de não poder fazer tudo. Simplesmente Deus estava fazendo isso. E como essa mulher ela pode ser auxiliadora do seu marido? Eu coloquei aqui algumas coisas para que a gente pudesse refletir acerca disso. Essa mulher ela pode ser ajudadora ou auxiliadora do seu marido nas tomadas de decisões. Embora nós, como marido, nós sejamos muito cabeça dura, porque nós somos cabeça dura realmente, nós entendemos que Deus ele criou a mulher para nos ajudar em tudo, até mesmo no governo do lar. Obviamente que a mulher ela não vai usurpar a autoridade do marido. Não é isso que Deus quer. Mas a mulher, ela pode ser auxiliadora, nos dando sugestões e bons conselhos. E olhe, meus irmãos, que quando a mulher, ela vai nos dar sugestões e bons conselhos, é bom nós atentarmos. Porque nós vamos ver também mais à frente, o que foi que o próprio Deus falou com Abraão, quando ele disse a Sara. Quando ele deu a decisão de Abraão, de colocar o seu filho Ismael e Agar, para sair de lá onde eles estavam. Então, a mulher, ela tem esse dever de ser auxiliadora do seu marido. Porque ninguém, meus irmãos, consegue governar um lar sozinho. Ninguém. Quando nós olhamos para a igreja,
E a nossa casa é a nossa igreja, porque lá nós também temos um ministério, e esse ministério, nós precisamos lá governar esse ministério, e nós, como cabeça da mulher, e aqueles que estão ali para governar o lar, nós não podemos fazer tudo sozinho. Quando nós olhamos para a igreja também, o pastor não resolve tudo sozinho. O pastor, ele tem as pessoas que ele lidera, ou seja, o corpo de diaconato e o corpo de presbítero, e os líderes de ministério. A mesma coisa é no lar. A mulher, o homem, ele não pode fazer tudo sozinho. Por isso que o Senhor fez de você, mulher, auxiliadora. E é seu dever auxiliar o seu marido no governo do lar. Agora nós precisamos entender que mesmo sendo ela auxiliadora do governo do lar, quando nós olhamos para a igreja tem alguém que responde em nível maior. No caso, o anjo da igreja. No lar, quem responde em nível maior é o marido. Quando nós olhamos para as cartas de João, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós observamos que João lá, ele vai dizer que o Senhor se dirige ao anjo da igreja. Então, aquele que tem a voz maior, ele também tem a responsabilidade maior. Agora, imagine, esse homem com essa responsabilidade maior, se ele não tiver você para auxiliar ele lá, como é que ele vai fazer, minha irmã? Então, nós precisamos entender isso, para que a gente possa verdadeiramente ajudar para que vocês possam ajudar os seus maridos nisso. E vocês vão ajudar ele auxiliando nas tarefas diárias, vocês vão auxiliar ele na questão de oração, na disciplina dos filhos. Tem que haver o auxílio da mulher, é um dever seu. Quando nós olhamos a mulher encorajando o homem nas tomadas de decisões, nós olhamos lá o que Sara auxiliou Abraão naquela tomada de decisão. E o próprio Deus chega a Abraão e diz assim: atende Sara em tudo que ela falar. E meus irmãos, essa sentença aqui, o que o nosso Deus deu, ela parece que ela, muitas vezes, como eu falei, nós sendo homens cabeça dura, quando nós não atentamos para aquilo que Deus colocou para nós, para nos auxiliar, meus irmãos, muitas vezes nós quebramos a nossa cara diante de decisões que nós tomamos. Porque foi para isso que a mulher deixou, que o Senhor deixou a mulher, para auxiliar o marido, até mesmo na tomada de decisões difíceis. Se nós formos olhar, a tomada de decisão de Abraão era uma tomada de decisão muito difícil. Mandar para longe o filho e aquela lá, a sua serva. Era uma tomada de decisão difícil. Mas, mulheres, vocês, mediante a palavra de Deus, vocês devem auxiliar o seu marido nas tomadas de decisões. Então, quando eu olho para isso que Deus fez com a mulher, eu fico maravilhado, porque nós observamos que Deus, ele teve um cuidado muito grande com você, mulher. Aí, meus irmãos, me vem um movimento feminista, dizer que a Bíblia, ela é machista. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, verso 18, nós observamos o papel de grande importância que o Senhor te deu. Auxiliadora. Essa palavra auxiliadora, ela muitas vezes é usada no Velho Testamento, se referindo ao próprio Deus. Quando você vai para os Salmos, quando você vai lá no livro de Isaías, você vê lá o salmista dizendo: Deus, Tu és o meu auxílio. Então observe bem, esse Deus, Moisés, ele pega esta palavra, coloca lá, você como auxiliadora, aquela que, quando o seu marido está doente, é você que chega para tratar dele. Aquela que, quando nós chegamos em casa e nós estamos com um problema, que nós não queremos desabafar com ninguém, ela é a primeira a dizer: o que aconteceu? Aquela que, quando você está angustiado, é ela que chega perto de você e diz: acalma-te, vai dar tudo certo. Então nós precisamos valorizar isso que o próprio Deus colocou na nossa vida. E você, mulher, valorize, porque você é auxiliadora e foi o próprio Deus que fez isso com você. Então essa história de dizer que a Bíblia ela é machista
Não entre nessa, porque isso não é verdade. Quando nós chegamos em casa cheio de problemas, quem está lá? Quem está lá? O nosso auxílio. Glória a Deus por isso. Então essa mulher também, ela é auxiliadora, mas essa mulher também, ela deve ser submissa ao seu marido. Tanto o texto de Efésios, quanto o texto de Colossenses, ele vai dizer que a mulher, ela deve ser submissa ao marido. O texto de Efésios diz: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ser submissa ao marido. Submissa ao marido envolve respeito e nos leva a refletir acerca do governo do lar. Precisamos entender acerca da submissão. Irmãos, submissão não é escravidão. O termo submissão, ele vem de um termo militar. Organizar a hierarquia. Há um soldado raso e há um coronel. Ambos não são melhor do que o outro. Porém, eles ocupam postos diferentes. Um é coronel e o outro é soldado raso. Mas, como pessoas, eles são iguais. Agora, eles ocupam postos diferentes. A mesma coisa acontece dentro do casamento. Mulheres e homens são iguais perante o nosso Deus. Porém, ocupam postos diferentes. O homem, ele é responsável pela autoridade do lar. E a mulher, você está lá para auxiliá-lo. Então, essa questão de submissão não é algo que vai rebaixar a mulher. Não, de forma alguma. E nós precisamos entender o que é que significa isso. Submissão. Submissão, meus irmãos, não é inferioridade. Você, marido, você não é melhor do que sua esposa. Como eu falei, vocês são iguais aos olhos de Deus. Submissão, meus irmãos, também não é infligir as leis de Deus. Aqui é um ponto importante para que a gente possa refletir acerca disso. A submissão ao marido é bíblica, mas todas as vezes que a submissão ao marido vai causar insubmissão a Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam ser submissas, em primeiro lugar, a Cristo. Então, submissão, minhas irmãs, não era infligir as leis de Deus. Toda vez que a submissão ao marido envolva desobediência a Deus, prefira obedecer a Deus. E nós sabemos que há casos que a mulher é crente e o marido não é. Minha irmã, a única solução que você pode fazer diante dessa verdade é orar ao Senhor e pedir a Ele, dizer: Senhor, eu não quero ser insubmissa ao Senhor, então me ajude nessa tarefa. Porque é uma tarefa realmente difícil para quem não tem um marido crente ou vice-versa. Submissão também é que a esposa, ela é aquela que vai sustentar a missão do marido. É você, mulher, que vai sustentar a missão do marido. Então, aquela que é submissa ao marido, como convém ao Senhor, ela vai ser uma mulher boa em todo o tempo, todos os dias de sua vida. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai pavimentar o amor de Cristo, tanto na sua vida quanto na vida do seu marido. Então, ser submissa é isso, é obedecer, é cumprir esses deveres. Essa mulher também, um outro dever da mulher, é que ela deve ser administradora do seu lar. Nós temos o marido como cabeça, a mulher como ajudadora e ela administradora do lar. Meus irmãos, nós observamos que algumas tarefas que são designadas, elas são claramente designadas para as mulheres. Mas isso não quer dizer que nós, como homens, nós não podemos ajudar. Não, de forma alguma. Como dizia minha avó, isso não vai cair a tua munheca não, menino. Você ajudar a sua esposa nas tarefas de casa. Foi designado para a mulher? Sim.
E nós vamos observar isso, que muitas mulheres na Bíblia eram chamadas de donas de casa. Quando nós vamos olhar no texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 17, a viúva lá que hospeda Elias, ela é chamada lá no texto de dona de casa. Então a tarefa de dona de casa foi designada para a mulher, mas isso não quer dizer que eu como marido não possa ajudar a minha esposa. Não, meu irmão, não vai lhe matar. Você pode sim ajudar a sua esposa, até porque nós entendemos que as tarefas diárias são tarefas muito pesadas. E isso também se estende aos filhos. No texto de Tito, capítulo 2, também a mulher ela é tratada como dona de casa. Então há tarefas que foram biblicamente destinadas para a mulher. Com essas tarefas destinadas para a mulher também ela não pode abusar. Ela não pode abusar do homem. De forma alguma. Porque os maridos, segundo as Escrituras Sagradas, foram deixados para ser provedor do lar. O marido, quando você olha na Escritura, você vai ver que o marido pescava, caçava e trazia para dentro de casa e a esposa preparava. Ele trazia lá as coisas da plantação, colocava dentro de casa e a esposa, ela preparava. Então, essa tarefa de administradora do lar foi deixada para a mulher. Então, é um dever da mulher. Mas isso não quer dizer que nós, como marido, não podemos ajudar. Então, essa mulher, ela é, segundo as Escrituras Sagradas, aquela que administra seu lar de forma honrosa, gloriosa, que glorifica a Deus em tudo. Quando nós olhamos o texto de Provérbios, capítulo 31, que vai falar da mulher virtuosa, meus irmãos, que coisa grandiosa naquele texto. Ele vai dizer que essa mulher, além dela ser virtuosa, ela vai dizer que essa mulher excede o valor de finas joias. Ele vai dizer também que o coração do seu marido confia nela. O texto também vai dizer, lá no finalzinho do texto, que a força e a dignidade são os vestidos dessa mulher. Mas há algo grandioso nesse texto. O texto diz que essa mulher, ela fala com sabedoria, e as suas instruções são instruções de bondade. E essa bondade está na sua língua. E essa mulher, ela atende o bom andamento da casa. E o mais importante, meus irmãos, principalmente para aqueles que vão casar, ela não come o pão da preguiça. Percebe como o padrão que o Senhor deixou é um padrão alto? Para que nós, como esposa e maridos, possamos cumprir os nossos deveres? Então, é isso que o texto lá de Provérbios ele diz. Então, quando nós olhamos para isso, nós observamos um papel grandioso da mulher. A mulher, ela tem lá o seu dever de fazer o bom andamento da casa. E a Bíblia deixa bem claro que isso é uma administração da mulher. E outra, essa mulher, como a Bíblia diz, ela não come o pão da preguiça. Como eu falei, os serviços de casa não são fáceis, mas isso não tem insignificância. Tem sim você deve ficar honrada. Por quê? Porque só encontrou em você, o Senhor só encontrou em você, mulher, a pessoa preparada para esse serviço. Só em você, mulher. Por isso que o Senhor te fez administradora do lar, submissa ao seu marido, ajudadora dele. Então é um dever das mulheres ser tudo isso que nós falamos. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o texto de Tito, ele diz que essas mulheres, por elas serem boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, aí Tito, no finalzinho do texto, Tito vai dizer, por que é importante você ser assim? Para que a palavra de Deus ela não seja difamada. Meus irmãos, não tem algo, acredito que mais triste do que os vizinhos, ele olhar ou escutar dentro de uma casa
de um lar que se diz cristão: gritaria e briga. Isso é triste. Porque a primeira coisa que eles apontam: e não são crentes? O texto de Tito diz: não faça isso, para que a palavra de Deus ela não seja difamada. Amém? Então, tanto a mulher quanto o homem, eles têm deveres. E o apóstolo Paulo, ele fala desses deveres da mulher. Só que o apóstolo Paulo, ele também não ia deixar os maridos de fora. Não, de forma alguma. Então, quais os deveres do marido? Volte lá para Efésios capítulo 5. Verso 25 diz: marido, cada um de vós ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, o primeiro dever do marido que eu coloquei aqui é amar a sua esposa. Porque se nós não amarmos a nossa esposa, nós não vamos cumprir os nossos deveres. Vamos tratar ela como a lei judia e romana tratava as mulheres, como uma coisa, como ninguém. Mas se nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, meus irmãos, o nosso casamento ele vai refletir sim a glória de Deus. E essa palavra amar que está aqui, ela tem um sentido muito importante. É o amor ágape. E esse amor, meu irmão, só se encontra no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele amou a sua igreja com um amor incondicional, um amor perfeito e sacrificial. Aí nós nos perguntamos: como homens imperfeitos podem amar desta forma? Como? Se nós somos imperfeitos. Esse amor, meus irmãos, ele só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. E se, voltando ao início, como eu falei, você e eu, nós fomos com a velha natureza sepultado no batismo, ressurgiu um novo homem em Cristo Jesus, dentro de mim e de você habita o Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele diz que, visto que o amor de Deus foi derramado dentro de vós, dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então observe bem, é difícil? Precisamos entender, o amor de Deus foi derramado dentro de cada um de nós. Então, se você não está conseguindo, ore a Deus e diga: Senhor, o teu amor foi derramado dentro de mim e eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E esse amor de Cristo pela igreja envolve sacrifício e serviço. Um casamento, meus irmãos, ele começa com aquele amor romântico. No início do casamento é uma maravilha. Só que ele não pode regredir, meus irmãos. Ele tem que avançar para este amor que nós só encontramos no nosso Deus. Então ele tem que avançar. Então Paulo deixa bem claro: maridos, vocês têm que amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja como? Ele se deu por inteiro, morreu voluntariamente pela igreja, por todos nós que somos igreja. Então a medida do amor do homem para com sua esposa não é a quantidade de presentes que esse homem dá, não é a quantidade de palavra que esse homem fala, não. Isso é importante? Sim, mas não se mede por isso. O amor, esse amor de Cristo, que nós devemos amar a nossa esposa, ele se mede por atos sacrificiais, por preocupação com a felicidade dela, não a nossa. Ele se mede também
com a preocupação do bem-estar dela, não a nossa. Porque Cristo não se preocupa com o bem-estar dele, ele se preocupa com o bem-estar meu e seu, porque ele cuida de mim e de você todos os dias. Nós oramos aqui agora que esse Deus, ele cuida de nós. E nós sabemos disso. Então, meus irmãos, precisamos disso. Precisamos rogar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a sermos esse marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando o marido ele não ama a sua esposa, essa pessoa, meus irmãos, ela se sente aprisionada. Porque nós sabemos em relação à questão de separação, não se pode separar. Então nós vamos viver, aqueles que não amam, vivem numa prisão. E o mais interessante disso é que aqueles que não amam, eles também não conseguem corresponder com seu amor. E o que é que vai acontecer? Segundo um comentário que eu vi de um livro na Editora Fiel, ele diz que isso é um dos maiores espetáculos de compaixão da terra. É você viver numa prisão, estando ali no mesmo lar com a pessoa, e você não, e muitos não conseguem nem olhar no rosto. E isso é muito trágico. Então, muitos deles, eles irão servir de testemunha para outras pessoas que não vão querer se casar, principalmente os jovens. Eu me casar, meu pai e minha mãe vivem nesta guerra, eu vou querer casamento para isso? E aí o que nós temos visto é uma desintegração da família, as mulheres preferindo relacionamento com outras mulheres e homens preferindo relacionamento com outros homens, porque não querem saber de casamento entre homem e mulher. E foi isso que Deus deixou para a gente. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E quando nós observamos esse texto de Efésios, que diz que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, nós observamos que é um padrão muito alto de casamento, é uma entrega total de nós, porque foi isso que Cristo fez. Cristo, ele amou a igreja de forma incondicional. E nós precisamos ver como foi que Cristo amou a igreja. 1 João capítulo 1, verso 4, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Observe bem isso. Nós amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro. O marido, irmãos, eles não só devem amar a esposa quando ela demonstrar afetos por ele. Porque se nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós não demonstramos afeto pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que ele nos amou. Ele nos amou. O próprio texto de Efésios, ele diz que Cristo nos amou e ele se entregou. Então observe bem, o amor, portanto, é uma entrega sacrificial, uma doação de si mesmo para o outro e é agradar o outro, não a si mesmo. É abrir mão de algo, não por mim, mas em favor dela. Percebe como o padrão é alto? O padrão é alto e são deveres que eu e você temos que cumprir. Louvado seja Deus. Então é dever do homem amar a sua esposa. E agora eu queria que você voltasse para Colossenses. Porque o texto de Colossenses vai dizer o seguinte, verso 19: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza ou amargura. Irmãos, o marido ele deve ter o cuidado para não guardar rancor da esposa, mesmo que ela tenha feito algo ou deixou de fazer. Essa questão de amargura que está aqui no texto, é criar uma raiz de amargura. Isso pode contaminar todo um relacionamento, inclusive as pessoas que estão dentro desse relacionamento envolvidas, ou seja, até os filhos. E outra coisa pior, isso pode dar espaço para Satanás agir na nossa vida. Há um texto em Hebreus capítulo 12 que diz assim, não precisa os irmãos abrir, diz assim:
Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Olha o perigo. O apóstolo Paulo diz: não trate a vossa esposa com aspereza ou com amargura. Então nós observamos isso. O marido, ele deve amar verdadeiramente a sua esposa. E esse marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele não vai ter atitudes severas nem dominadoras em relação a ela. Por quê? Porque você ama a sua esposa. E aquele que ama com o amor de Deus, de Cristo, que foi derramado em nós, nós vamos tratar a nossa esposa de forma diferente. Porque o amor que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5, diz que este amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal. Meus irmãos, o padrão é muito alto, mas é um dever seu e meu, marido, de nós amarmos a nossa esposa e não tratar ela com amargura. Então nós observamos isso. Então a mulher que ela se sente amada, a esposa que ela se sente amada, para ela não vai haver nenhum problema em se sujeitar ao seu marido. Não vai haver nenhum problema. Por quê? Porque ela sabe que seu marido, tudo que ele faz é para o bem dela e jamais ele vai fazer alguma coisa para prejudicá-la. Jamais. Então, o amor do marido pela esposa, ele pode ser visto dessa forma, com atos sacrificiais e através da esposa por meio da submissão. Então, aonde há sacrifício, há submissão. E ali se cria um ambiente de amor, onde existe um lar feliz. Então, meus irmãos, o marido também, é dever do marido ser cabeça da mulher. Meus irmãos, assim como Cristo, ele foi dado a responsabilidade dele ser o cabeça da igreja, assim também a nós, maridos, foi nos dado a responsabilidade de ser o cabeça sobre nossa esposa. Como? Primeiro que o cabeça, ele vai cuidar dela. Cristo cuida de você? Amém? Então você vai cuidar também da sua esposa. E vice-versa. Nós já estamos falando do marido. O texto de Efésios, capítulo 5, ele vai dizer, não precisa abrir. Ele vai dizer o seguinte. Verso de número 29. Ele diz: pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o, dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Então, você como cabeça, você vai cuidar da sua esposa. E é interessante que essa palavra cuidar aqui em Efésios, ela só se encontra em Efésios e em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Essa palavra cuidar, ela tem um significado de acariciar. Ou seja, você, marido, você tem o dever de cuidar da sua esposa nas necessidades íntimas da sua esposa. Você não pode ser alguém grosseiro, alguém que não dedica tempo à sua esposa. Não, você deve ser alguém romântico, cavalheiro e cheio de ternura, porque Cristo faz isso com a sua igreja. E nós precisamos atentar para isso. Quando nós tratamos mal a nossa esposa, o que é que vai acontecer? Nós estamos sendo grosseiros com ela. E nós estamos abusando daquilo que Cristo deixou para que nós viéssemos a cumprir com os nossos deveres. Então, é dever do marido cuidar da esposa. E é dever do marido também cuidar não só dela, mas também cuidar da vida espiritual dela. Efésios capítulo 5 vai dizer no verso de número 28. Não, meus irmãos. 26.
Vou ler o 25. Maridos, cada um de vós ama a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então é dever seu, marido, cuidar também da vida espiritual da sua esposa. Então, não só das esposas, mas também dos filhos. Quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio capítulo 6, nós observamos lá a obrigação dos pais, do marido, está lá em Deuteronômio capítulo 6, você pode ler depois lá. Então deve ser um dever do marido buscar a santificação da sua esposa, porque você, marido, é a pessoa mais influente para que a sua esposa se santifique. Então você se santifica e também leva a sua esposa a se santificar, ou seja, cuidando dela, ensinando a palavra, lendo a palavra do Senhor, orando junto com ela. Isso é importante, é um dever nosso como marido. Meus irmãos, esse é o dever de cada esposa e de cada esposo e de cada esposa. Só que o apóstolo Paulo, ele também, assim como o Evandro leu, o apóstolo Paulo ele também vai falar dos filhos. Porque o casamento, há pessoas que já têm filhos, outros que não têm ainda, mas aqueles que já têm filho, sabem da grande responsabilidade que é cuidar dos filhos. Então o apóstolo Paulo ele vai justamente alertar os filhos acerca disso. E o apóstolo Paulo ele diz, no texto de Colossenses, capítulo 20, ele diz assim, capítulo 3, verso 20, ele diz assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então nós observamos aqui que essa ética cristã, ela estabelece uma clareza do dever dos filhos para com os pais. Então, filhos que estão aqui, obedeçam os vossos pais, porque o texto nos diz que isto é agradável ao Senhor. E não só isso, meus irmãos, nós temos visto um grande problema em relação aos pais com os filhos. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos maleáveis demais ou flexíveis demais, e isso pode causar um grande problema para os nossos filhos. Nós podemos deixar a disciplina de lado e tornar os nossos filhos incapazes de enfrentar essa vida aí fora que ela tem. Então, os pais, eles têm essa responsabilidade de ensinar os seus filhos e admoestar eles, repreendendo ele acerca de algumas coisas. E você, filho, vocês têm que entender que os pais, eles fazem isso porque nós amamos vocês. Nós pegamos, marcamos em cima porque nós amamos vocês. Então o Senhor nos exorta vocês nesta noite, dizendo que vocês devem obedecer aos vossos pais, porque nenhum de nós queremos o mal para os nossos filhos, nós queremos o bem para vocês. Então quando nós olhamos isso, nós entendemos que você, filho, você também tem o seu dever, a sua obrigação de obedecer o seu pai, porque isto é agradável ao Senhor. E eu queria contar um breve testemunho, no pouco tempo que me resta, acerca de um homem chamado John Starken. Ele era um criminoso inglês violentíssimo. Ele matou a sua esposa e ele foi condenado e executado, esse homem. E as autoridades, elas pediram que o general William Booth, que é fundador do Exército da Salvação, ele realizasse o funeral daquele homem. Só que William Booth, quando ele chega lá, nas suas primeiras palavras, diante de uma multidão que estava revoltada e irada acerca do que John Stark havia cometido, William Booth ele fala a seguinte frase: John Stark, ele não teve uma mãe que orava. Quando se tem uma mãe e um pai que ora, meu irmão, isso é um privilégio. Isso é um privilégio grandioso. Talvez você que esteja aqui, jovem, talvez você não tenha seu pai ou a sua mãe como cristão.
Mas você que tem e teve a oportunidade de nascer num lar cristão, ou você tem a oportunidade de agora fazer parte de um lar cristão, honre seu pai e a sua mãe. Se você tem um pai e uma mãe cristã, eles oram por você. E por meio das orações do seu pai, pela misericórdia de Deus, como Evandro orou aqui, talvez você não haja como John Stark agiu, sendo um criminoso violento, por causa da oração do seu pai e da sua mãe. Então, meus irmãos, você que não tem um pai cristão, não se preocupe, porque tem alguém que também intercede por você. Cristo Jesus intercede por você. E nós, como pais, nós precisamos também ter os nossos deveres. O texto de Colossenses diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aqui tem uma ordem para nós, como pais, que às vezes nós dizemos não, sem avaliar com atenção aquilo que é o pedido do nosso filho. Muitas vezes nós estamos oscilando entre a severidade extrema ou o legalismo extremo. E o que nós devemos fazer, meus irmãos? O que nós devemos fazer é dialogar com os nossos filhos. Sermos mais participantes com os nossos filhos. É um dever nosso participar com os nossos filhos. Seja numa partida de futebol, seja assistindo um filme. Precisamos ser amigos dos nossos filhos. O texto nos diz que nós não devemos irritar os nossos filhos, para que eles não andem desanimados. Então nós precisamos isso, dar atenção aos nossos filhos, estar com os nossos ouvidos abertos, os nossos corações amorosos diante daquilo que os nossos filhos precisam conversar com os seus pais. Nós precisamos andar junto com os nossos filhos. Há um testemunho de uma criança que ele disse para o pai dele: você teve tempo para me fazer, mas você não tem tempo para me ouvir. Temos que ter cuidado para que nossos filhos não venham a também dizer essas coisas conosco. E nós não devemos ser severos demais com os nossos filhos, porque dentro da história religiosa, severidade foi algo que atrapalhou muito a vida de um homem muito conhecido, Lutero. A história nos conta que Lutero, o pai de Lutero era tão severo que Lutero ele não conseguia orar o Pai Nosso, porque a palavra pai para ele significava severidade. E Lutero ele diz uma frase interessante, ele diz: poupe a vara e arruinará o menino. E isto é verdade, mas ao lado da vara tenha também uma maçã, para que quando ele agir bem, você a entregar. Então nós precisamos dialogar com os nossos filhos, agir com disciplina, como Evandro falou, mas precisamos entender que severidade ela não resolve o problema. Concluindo, meus irmãos, está aqui nas Escrituras Sagradas todos os deveres do marido, da esposa e dos filhos. Nós precisamos atentar para as Escrituras Sagradas e olharmos para ela como nosso manual, aquele manual de fé e prática, o que nós devemos praticar. Para me encerrar, eu vou contar uma história de um casal. Esse casal ele estava passando por um momento atribulado dentro do seu casamento. E eles resolveram ler a Bíblia. E na primeira semana que eles leram a Bíblia, eles tiveram uma experiência grandiosa. A primeira semana o marido ele lê a Bíblia e ele diz: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, ele disse: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. 3 semanas depois, ele conclui dizendo: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos salvos. Todos nós conhecemos as Escrituras Sagradas. Aqui está a verdade absoluta do Senhor.
Então, baseado nessa verdade, nós precisamos cumprir os nossos deveres como maridos, como esposa e como os filhos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.